Imagine que você pudesse voltar para o início dos anos 1990. Naquela época, a internet parecia uma tecnologia experimental. Poucas pessoas imaginavam que ela transformaria bancos, empresas, comércio, comunicação e praticamente todos os setores da economia. A internet, ela não mudou apenas a forma como enviávamos informações, ela mudou a velocidade com que o mundo podia transmitir informações. E agora, existe uma mudança ainda maior acontecendo. Só que dessa vez não estamos falando apenas de informação, estamos falando de valor, estamos falando de dinheiro, títulos, ações, imóveis, crédito, moedas, ativos financeiros. Tudo isso começa a ganhar uma representação digital que pode ser movimentada e negociada, liquidada em redes programáveis. É aqui que entra uma palavra que você provavelmente vai ouvir cada vez mais nos próximos anos: tokenização. E existe uma pergunta extremamente importante. Se a internet transformou a comunicação, o que acontece quando a infraestrutura financeira começa a funcionar como a internet? É justamente aqui que entram conceitos como Internet of Value, ou seja, a internet do valor. E dessa transformação existe uma tecnologia que chama a atenção: o XRP Ledger, e um ativo, o XRP. Mas atenção, esse vídeo não é uma promessa de preço. Não é uma garantia de que o XRP será adotado por todos os bancos. E muito menos uma afirmação de que existe um plano secreto para substituir o sistema financeiro mundial. A história é muito mais interessante, porque estamos diante de uma transformação real da infraestrutura financeira. E a grande pergunta é: quem vai construir os trilhos pelos quais o dinheiro digital vai viajar? Para entender o que está acontecendo agora, precisamos entender primeiro como o sistema financeiro tradicional funciona. Quando você envia dinheiro para outro país, a transferência pode envolver bancos, correspondentes, diferentes sistemas de liquidação, conversões cambiais, mensagens financeiras, verificações de compliance e múltiplas etapas de reconciliação. O dinheiro pode parecer instantâneo na tela, mas por trás da tela existe uma infraestrutura muito mais complexa. O BIS reconhece justamente esse problema. O Project Agora, desenvolvido pelo Banco de Compensações Internacionais em parceria com bancos centrais e instituições financeiras, está estudando como a tokenização pode melhorar os pagamentos transfronteiriços. O projeto demonstrou um protótipo capaz de combinar depósitos bancários tokenizados e reservas de bancos centrais tokenizadas em uma plataforma programável. Isso é extremamente importante, porque mostra que a discussão deixou de ser simplesmente: blockchain é uma boa ideia? A pergunta agora está se tornando: como podemos utilizar tecnologias programáveis para reconstruir partes da infraestrutura financeira? Essa é uma das mudanças de paradigma. Durante décadas, construímos sistemas financeiros em camadas. Uma instituição mantém um registro, outro mantém outro registro. Uma transação acontece, depois alguém precisa verificar, depois alguém precisa reconciliar, depois alguém precisa liquidar. A blockchain apresenta outra possibilidade: um registro compartilhado, programável e verificável. Um único registro. E quando dinheiro e ativos passam a existir nesse ambiente,
surge uma possibilidade completamente diferente. A transação pode deixar de ser apenas uma instrução para movimentar dinheiro. Ela pode carregar regras, condições, automação, compliance, liquidação e até lógica financeira. Vamos simplificar. Tokenizar significa representar digitalmente um ativo em uma infraestrutura programável. Imagine um título financeiro. Hoje ele existe dentro de uma série de sistemas, registros e intermediários. Agora, imagine esse ativo sendo representado digitalmente em uma rede. Ele pode carregar informações, pode possuir regras, pode ser transferido. Ele pode ser liquidado, negociado. E dependendo da arquitetura utilizada, tudo isso pode acontecer de maneira muito mais integrada. É por isso que a tokenização é tão importante. Não estamos falando aqui apenas de criar novas criptomoedas. Estamos falando de transformar ativos tradicionais em objetos digitais programáveis. Um título do tesouro, uma participação em um fundo, uma obrigação, um crédito, uma moeda, um depósito bancário, um ativo do mundo real. Tudo isso pode, em diferentes modelos, ganhar representação digital. O BIS chama a atenção exatamente para esse processo. Em seus trabalhos recentes, a instituição descreve a tokenização como a representação digital de ativos em plataformas programáveis e aponta o seu potencial para transformar pagamentos, mercados de valores mobiliários e outras áreas do sistema financeiro. Agora pense na consequência. Se os ativos são digitais e o dinheiro também pode ser digital, surge uma possibilidade extraordinária. O ativo e o dinheiro podem ser movimentados e liquidados dentro de uma mesma estrutura digital. É aqui que começamos a enxergar o verdadeiro significado da expressão Internet do Valor. A internet original permitiu que a informação circulasse globalmente. A internet do valor busca permitir que o valor circule digitalmente com a mesma lógica de conectividade. E isso muda completamente a importância das redes financeiras. Pense no que aconteceu com a informação. Antes da internet, enviar uma informação para outro país poderia levar horas, dias ou envolver estruturas físicas. Hoje você envia uma mensagem em segundos. Você pode enviar um arquivo, uma fotografia, um vídeo, um documento. A internet reduziu drasticamente o custo e a fricção da transmissão de informação. Agora, imagine só aplicar essa mesma lógica ao valor. Você possui um ativo digital, eu possuo outro ativo digital. Precisamos trocar os dois. O sistema poderia executar essa operação automaticamente. E isso nos leva a uma ideia fundamental. O dinheiro deixa de ser apenas uma representação de valor e passa a ser parte de uma infraestrutura programável de valor. Imagine uma empresa internacional. Ela precisa pagar um fornecedor em outro país. No modelo tradicional, existem intermediários e processos. Em um ambiente tokenizado, poderíamos imaginar ativo digitalizado, moeda digitalizada, câmbio, compliance, liquidação, tudo conectado. Não necessariamente uma única blockchain, não necessariamente através de uma única empresa, mas através de uma infraestrutura cada vez mais interoperável. É exatamente por isso que a discussão sobre trilhos financeiros é tão importante. Porque o vencedor talvez não seja simplesmente quem possui o melhor ativo. Pode ser quem possui uma infraestrutura capaz de conectar ativos, dinheiro, liquidez e instituições. Agora,
chegamos ao ponto que interessa à comunidade XRP. Onde o XRP se encaixa nessa transformação? Primeiro, precisamos separar duas coisas. XRP não é XRP Ledger. O XRP é o ativo nativo. O XRP Ledger, ou XRPL, é a rede. A rede permite emitir, transferir e negociar ativos digitais. E o XRP pode funcionar dentro desse ecossistema como um ativo nativo de liquidez e transferência. A própria Ripple apresenta o XRP Ledger como uma infraestrutura voltada para a tokenização, pagamentos e movimentação de ativos financeiros. Mas existe uma ideia ainda mais interessante. Imagine que o sistema financeiro tenha milhares de ativos tokenizados. O dólar tokenizado, euro tokenizado, títulos tokenizados, fundos tokenizados, créditos tokenizados, moedas digitais de bancos centrais, stablecoins, depósitos tokenizados. Agora, imagine que esses diferentes ativos precisem conversar. É aqui que surge o problema da liquidez. Como trocar um ativo por outro? Como mover valor entre diferentes mercados? Como fazer isso rapidamente? Como reduzir a necessidade de múltiplas contas pré-financiadas? É nesse contexto que XRP pode ser analisado, não como o dinheiro que vai substituir todas as moedas, mas como um possível ativo intermediário de liquidez dentro de determinados fluxos financeiros. Essa diferença é fundamental e é justamente ela que torna a tese muito mais interessante. Porque se o mundo caminhar para uma economia financeira cada vez mais tokenizada, a demanda por infraestrutura de liquidação e liquidez poderá crescer. Agora imagine uma estrada. O carro é o valor, o destino é o beneficiário e a estrada é a infraestrutura. No sistema financeiro tradicional existem diversas estradas. Algumas são antigas, outras são lentas, algumas exigem vários pedágios. Algumas possuem diferentes regras em diferentes países. Agora imagine uma infraestrutura digital projetada especificamente para movimentar valor. É aqui que podemos compreender a expressão XRP como trilho de liquidez. Mas existe uma precisão importante. O XRP não é literalmente o trilho. O trilho, tecnicamente, pode ser o XRP Ledger ou outras infraestruturas de pagamentos. O XRP é o ativo nativo que pode ser utilizado para movimentar valor dentro do ecossistema. A Ripple afirma que o XRP Ledger foi projetado para criação, transferência e troca de ativos digitais e que sua infraestrutura é direcionada a aplicações financeiras institucionais. Logo, isso cria uma arquitetura potencialmente poderosa. Ativos tokenizados, mais a infraestrutura digital, liquidez e liquidação. E observe como que isso é diferente da narrativa antiga das criptomoedas. No início, grande parte da discussão era: Bitcoin vai substituir o dinheiro? Hoje a discussão institucional está muito mais sofisticada. Como tokenizar ativos? Como movimentar esses ativos? Como criar dinheiro? Faz-me rir? Programável. Como liquidar transações? Como conectar mercados? Como fazer pagamentos internacionais funcionarem 24 horas por dia? Essa é uma discussão de infraestrutura. É exatamente aí que o XRP começa a ficar interessante. Agora, precisamos falar de stablecoins, porque existe uma diferença fundamental entre um ativo utilizado como liquidez
e um ativo que representa uma moeda. Uma stablecoin, ela busca representar uma moeda dentro de uma infraestrutura digital. Um exemplo dentro do ecossistema Ripple é o RLUSD. A Ripple vem desenvolvendo infraestrutura para emissão, gestão e utilização do RLUSD, inclusive dentro de sua estratégia de tokenização e pagamentos, porque é atrelado ao valor do dólar, essa stablecoin da Ripple. Isso abre uma possibilidade interessante. Imagine, renda fixa tokenizada, fundos tokenizados, ações tokenizadas, crédito tokenizado e, do outro lado, dólar digitalizado. Agora precisamos conectar tudo. É aqui que a arquitetura financeira construída se torna muito mais complexa e também muito mais interessante. O BIS, para quem não sabe, o Banco Central de todos os bancos centrais, inclusive, vem alertando que stablecoins possuem potencial para pagamentos programáveis, mas também apresentam desafios relacionados à estabilidade, à interoperabilidade, à integridade financeira e ao papel do dinheiro de banco central. Portanto, o futuro provavelmente não será simplesmente stablecoins vão dominar ou bancos vão desaparecer. A tendência pode ser muito mais híbrida. Bancos centrais, stablecoins reguladas, depósitos tokenizados, ativos tokenizados, sistemas tradicionais, tudo conectado através de diferentes camadas. E isso nos leva ao conceito mais importante de todos: interoperabilidade. Imagine você que existam 1.000 ativos tokenizados, 10.000 ativos tokenizados. O problema não será apenas criar esses ativos, o problema será fazer todos eles conversarem. É como construir milhares de sites sem criar a internet. Você teria informação digital, mas não teria uma rede global. Por isso, o futuro da tokenização dependerá do quê? De uma infraestrutura. Infraestrutura de identidade, infraestrutura de custódia, infraestrutura de compliance, infraestrutura de liquidez, pagamentos e a infraestrutura de liquidação. E não podemos esquecer a infraestrutura de interoperabilidade. É por isso que o Project Agora é tão interessante. O experimento do BIS demonstrou uma arquitetura na qual depósitos bancários tokenizados e reservas de Banco Central tokenizadas podem interagir em uma plataforma programável para liquidação transfronteiriça. Isso mostra algo importante. O futuro financeiro provavelmente não será simplesmente uma blockchain contra os bancos. Poderá ser bancos mais blockchain, mais dinheiro tokenizado, mais ativos tokenizados, mais infraestrutura programável. E nesse cenário, a pergunta sobre XRP muda. Não é XRP vai substituir o dólar? A pergunta correta é: qual será o papel de XRP em uma economia onde o valor circula digitalmente? Essa é uma pergunta muito mais séria. Existem pelo menos 4 fatores que merecem atenção. Primeiro, liquidez. Uma economia tokenizada precisa de mecanismos eficientes para trocar diferentes ativos. Segundo, velocidade de liquidação. Quanto mais os mercados funcionarem em tempo real, maior será a importância de infraestrutura capaz de acompanhar esse ritmo. Terceiro, programabilidade. O futuro não será apenas dinheiro digital. Será dinheiro que pode participar de regras e processos automatizados. E quarto, a interoperabilidade. O valor precisará atravessar redes, moedas, instituições e mercados. O XRP Ledger vem sendo desenvolvido justamente em torno de casos de uso financeiros, incluindo tokenização, pagamentos e crédito institucional.
A Ripple também vem trabalhando com instituições em iniciativas de tokenização de ativos tradicionais no XRP Ledger. Um exemplo é a iniciativa anunciada com a Aviva Investors para explorar a tokenização de estruturas tradicionais de fundos. Isso não significa que XRP será automaticamente o vencedor, mas significa que existe uma infraestrutura sendo construída. E é isso que precisamos observar quando ouvimos a palavra reset financeiro. Muitas pessoas imaginam uma grande noite em que alguém aperta um botão e o sistema financeiro mundial muda. Provavelmente não será assim. O verdadeiro reset pode ser muito menos cinematográfico. Ele pode acontecer silenciosamente. Um banco começa a tokenizar ativos. Uma bolsa começa a utilizar infraestrutura distribuída. Um fundo começa a emitir títulos digitais. Uma instituição utiliza stablecoins para liquidação. Um banco central experimenta dinheiro tokenizado. Uma rede financeira pode passar a funcionar 24 horas por dia e, pouco a pouco, a infraestrutura antiga começa a coexistir com uma nova infraestrutura digital. Até que, em alguns momentos, a nova arquitetura se torna grande demais para ser ignorada. É assim que grandes revoluções tecnológicas acontecem. Não necessariamente através de uma explosão, mas através de uma mudança gradual na infraestrutura. A internet não destruiu o mundo da noite para o dia. Ela simplesmente se tornou indispensável. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora com o dinheiro. Então talvez a grande pergunta não seja quanto o XRP vai valer. Talvez essa seja apenas uma pequena parte da história. A pergunta realmente é: como o mundo vai movimentar valor daqui a 10 anos? Será que ativos serão predominantemente digitais? Será que títulos serão tokenizados? Será que pagamentos internacionais acontecerão quase instantaneamente? Será que dinheiro será programável? Será que mercados funcionarão 24 horas por dia? Será que a liquidação acontecerá diretamente em infraestrutura digital? E principalmente, quais redes estarão conectando esse novo sistema? É aqui que entra a internet do valor. A primeira internet conectou pessoas. A próxima grande infraestrutura pode conectar valor. E o XRP Ledger está tentando ocupar um espaço justamente nessa transformação. Não existe garantia de que o XRP será o vencedor. Não existe garantia de preço. Não existe garantia de adoção global. Mas existe algo que está acontecendo. A tokenização deixou de ser apenas uma ideia. Bancos centrais estão estudando. Instituições financeiras estão testando. Empresas estão construindo. Ativos estão sendo tokenizados. E novas infraestruturas estão sendo desenvolvidas. O sistema financeiro não está simplesmente ficando digital. Ele está começando a se tornar programável. E talvez no futuro, quando olharmos para trás, percebamos que o verdadeiro reset financeiro não aconteceu quando uma moeda subiu. Aconteceu quando mudamos os trilhos pelos quais o valor circula. Essa é a verdadeira história por trás da internet do valor. E talvez o XRP esteja tentando encontrar seu lugar justamente nesses novos trilhos. Se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que estamos entrando em uma nova era financeira baseada em tokenização, dinheiro programável e internet do valor? E mais importante, você acredita que o XRP
pode se tornar uma das peças importantes dessa nova infraestrutura? Comenta aqui embaixo, internet do valor, se você acredita que essa transformação já começou. E se você quer acompanhar essa transição do sistema financeiro tradicional para a nova economia global, inscreva-se no Dicafin, porque essa história está apenas começando. Não esqueça de esmagar o botão de like e compartilhar esse vídeo com todos que precisam saber do reset financeiro, do XRP e do XRP Ledger. Todos que acreditam no ativo precisam entender. E clica no hype, porque pontuando esse canal, chega a muito mais pessoas esse conhecimento de valor. Nos vemos no próximo vídeo. Pessoal, Rafael do canal de Cafim, agora agradecendo quem está comigo acompanhando essa saga de vídeos de XRP que eu faço diariamente. E agradecer muito porque são mais de 4.200 inscritos e eu não cheguei aqui à toa. Foi porque o pessoal confiou organicamente, comenta, gosta de estudar o XRP, a Ripple, falar sobre criptomoeda. Nós somos criptoentusiastas, porque nós gostamos do assunto criptomoeda. Fico feliz que quem está me acompanhando há muito tempo, aí quem assistiu os meus primeiros vídeos que eu fiz sobre educação financeira, até quando eu não falava assim tão desenrolado como hoje eu falo, agradeço as sugestões que o pessoal faz do vídeo, questão da iluminação, do microfone. Às vezes a gente erra alguma coisa, a gente vai corrigindo e a gente vai crescendo dessa maneira. Então acredito que é muito importante essa interação entre a gente. Então se você gosta do canal aqui, curte, compartilha com quem gosta também sobre o assunto XRP, sobre criptomoeda, curte o vídeo, esmaga o botão de like, clica no hype também. Aqui a gente não tá só para fazer um vídeo qualquer, a gente tá para comentar as notícias, falar do nosso dia a dia acompanhando a XRP, vendo esses movimentos, as parcerias que a Ripple faz. Todos estão naquela expectativa, será que vai subir? Será que vai explodir depois do Clarity Act? Gente, é imprevisível, é um mercado muito difícil. Aqui não é recomendação de compra nem de venda. Então, investimento tem que ser feito com consciência e sempre procurar um profissional que possa lhe ajudar, um profissional autorizado, credenciado na área de investimentos. Muito importante, tome cuidado para não cair em golpes. Existem muitos golpes na internet de criptomoedas. Então, quem está aí assistindo, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando e confiar no meu trabalho aqui comentando as notícias da XRP no dia a dia, no período da manhã às 11 horas, à noite às 7 e no sábado às 5 horas da tarde, além das 11 também. E fico feliz que quem me acompanha no YouTube sabe dessa jornada toda que já são mais de 4, 5 anos aí. Estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo com a interação das pessoas por estar compartilhando tudo isso com vocês. Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.